Muito legal. E os filhos desse casal bonito aí que a gente viu no VT estão aqui em meio à nossa plateia hoje. É o Pedro e a Luísa Barbosa, Luísa gremista e o Pedro colorado. Então como é que funciona isso na casa de vocês, essa rivalidade aí? Na nossa casa a gente fez algumas regras para que a gente não brigue, não entre em conflito. Quando os jogos são ao mesmo tempo, só que não entre Grêmio e Inter, sempre, se for na arena, a televisão é deles. Se o Grêmio estiver jogando em casa, a televisão é dos colorados. Se a gente não quiser ir no jogo, tudo bem, mas a TV não é nossa. Se for ao contrário, também. Eles têm que ir no Beira-Rio, ou então eles não têm direito à TV. Em geral, dá certo. A gente não briga muito. Só de vez em quando alguma rixa, mas não briga mesmo. Pedro, e a tua irmã entende bastante de futebol. Como é que é comentar assim os jogos com ela? É diferente, eu converso com os meus amigos, com todo mundo, e é sempre uma coisa que as mulheres ficam meio de mau humor na quarta-feira de noite, porque a novela acaba cedo, aquela coisa, mas lá em casa nunca funcionou assim, sempre foi o dia que todo mundo vai para a volta da TV conversar, é o grande momento nosso é vendo futebol. E os pais de vocês conversam de igual para igual, assim, sobre futebol? Sim, todo mundo conversa de igual para igual, não tem diferença nenhuma. E vocês vão sempre nos jogos, como é que é? Eu vou praticamente todos, na verdade. Até há pouco tempo atrás eu tinha uma cadeira no Beira-Rio, aí agora eu tive que mudar minha modalidade, tô com aquele ingresso campeão do mundo, às vezes tem que comprar ingresso, tô faltando um pouco mais, já fui mais presente, mas igual eu vou 80% dos jogos. E qual é a expectativa de vocês hoje pro jogo? Os dois vão, né? Com os pais. Sim. Eu não sei, eu não tô querendo chutar resultado, acho que o Inter tá muito por cima e Grenal nunca é muito bom, tá muito melhor que o adversário. Tô com medo do jogo, vamos ver. O que vocês acham que vai dar hoje, placar? A Grenal sempre dá medo, né? Grenal não existe como chutar placar antes. Mas eu espero que o Grêmio consiga pelo menos empatar esse Grenal. Hoje eu tô nesse clima, porque tá difícil. Então, a situação gremista, né? Vamos falar com o psiquiatra aqui para saber como é que funciona essa rivalidade. Qual é a melhor forma de lidar com isso quando se tem essa rivalidade dentro de casa, né? Esse é um problema terrível, porque é amor e ódio juntos. Porque o meu prazer é o desprazer do outro. A minha alegria é a vitória do meu time. Meu time ganhar, o outro tem que perder. E não tem essa de ser gaúcho, né? Porque às vezes, porque não vai torcer, né, pro Grêmio num campeonato em que o Inter não está participando, e aí, mas não tem essa, né? Não tem como, porque não é só aqui em Porto Alegre, né? Em Pelotas é o Brasil e o Pelotas, a dupla Brapel. E aqui no Rio Grande do Sul isso é muito forte desde a Revolução Farroupilha, né? Maragatos contra os pica-paus, então é uma rivalidade total, né? Então sempre tem que ser contra. E eu queria aqui chamar a atenção que hoje a minha neta, que era gremista e que infelizmente teve que se transformar em colorada, porque não tinha essa torcida mista. Então o pai dela e a minha filha e o irmão, eles iam aos jogos do Beira-Rio. E ela, como era gremista, não podia ir porque tinha que torcer para o Inter. O que ocorreu? Eles compraram a guria. Né? Ela teve que se transformar em colorada. Se tivesse a torcida mista, hoje ela poderia ir com o uniforme do Grêmio, que ela tem até hoje escondido. Né? Mas ela virou casaca total. Pois é, aí compraram, né? Compraram a Bruna, né? Então, Bruna, hoje tu podia estar lá junto com o Rodrigo e a tua mãe Daniela, o teu pai Eduardo, todos juntos, né? Lamentavelmente, não teve essa brilhante ideia que hoje nós estamos compartilhando aqui. Agora, é uma situação que o prazer de um é o desprazer do outro, né? Então, agora talvez gere um empate, aí vai ficar todo mundo não feliz, mas também não infeliz, né? É um paradoxo, né? Que a gente tem que avaliar. Agora, eu acho que, na verdade, essa ideia é muito boa, mas que o ideal era voltar ao que era antigamente. Metade do estádio para cada um e também com a torcida mista. Porque é muito bonito aquele espetáculo que as torcidas ofereciam. Era um espetáculo, uma botava uma bandeira maior do que a outra, balões, antigamente usavam fogos de artifício, né? E não esse problema que ocasionou das torcidas organizadas, que hoje não brigam com o adversário, mas brigam entre as
próprias torcidas organizadas do mesmo clube, time, que é uma coisa absurda, inclusive com crimes, com assassinatos. E o que é uma coisa para desopilar acaba sendo, né, negativa para todo mundo. Né? É que o problema é que essas pessoas repetem no entretenimento e no lazer, no estádio, o seu próprio modo de vida. Então, se elas têm um modo de vida agressivo, impulsivo, elas repetem isso. Então, a gente vai para dentro do estádio e vê dentro das torcidas organizadas uso de droga, né, uso de drogas ilícitas, né, sem falar no álcool, que está essa polêmica, na Copa do Mundo pode usar álcool, agora não pode, só pode usar fora e já entra alcoolizado, né? Então as pessoas repetem no estádio aquilo que elas são no trabalho, na família. Quando tem uma família que sabe conviver, né, na verdade o que está sendo feito hoje aqui é uma lição de democracia. A democratização da gente aceitar o contraditório, de aceitar o outro, né? E que a gente pode discordar, mas também pode amar. Exatamente. Vou pedir uma licencinha para vocês para a gente ir com o RBS Cop e mostrar o estádio Beira-Rio, agora como é que está a movimentação por ali. A gente vê imagens ao vivo do caminho do gol neste momento. O pessoal já começando a se concentrar ali no início. Essas são imagens da EPTC e também imagens do RBS Cop. Ali é o caminho do gol, né? Aí é o caminho do gol. Vamos ver se não vai dar... Acho que não vai dar briga. Acho que o pessoal está bem empolgado, né, para fazer o... Acho que criou um clima bom, né? Exatamente. E hoje Porto Alegre se torna pioneira nessa mensagem pela paz nos estádios. Que hoje parece lá que em São Paulo Futebol Clube já quer repetir, outros clubes, né? Então acho que essa ideia que o pessoal aí teve foi excelente. Agora o Rafael Collin chegando aqui no estúdio, um pouquinho atrasado, né, Rafael? É verdade. O pessoal chegando, ainda não chegou o bairrista, a gente está esperando ele também. Rafael, qual é a tua expectativa para hoje? Expectativa, primeiro, valorizando demais o Grenal da Paz, né? Porque essa mensagem, independente do que está acontecendo agora, ela já foi passada e está sendo passada. Que é gremistas e colorados indo junto para o estádio, entrando no estádio juntos, olhando o jogo juntos, reclamando da arbitragem juntos, né? Reclamando dos seus jogadores juntos e indo para casa depois juntos. Ou seja, o maior problema hoje em dia do futebol, para mim, fora de campo, no aspecto das confusões, é que há muitas gangues envolvidas querendo realmente bagunçar, se prometendo na internet, como a gente diz, né, marcando brigas pela internet. E o dia deles é aquilo, né? Ou seja, gangues, pessoas do mal. As pessoas do bem que às vezes brigam no futebol é por uma coisinha que outra dentro do campo que não concordam com o esquema tático, com o treinador, alguma coisa de jogo, mas aí os próprios torcedores se encarregam de amenizar esse tipo de situação. Mas o maior problema mesmo são as gangues que promovem essas brigas fora. Então, essa mensagem de hoje já está sendo passada para essas pessoas. A prova de que as pessoas do bem são infinitamente a maioria, né? E que não querem mais as brigas fora do campo. Então, essa minoria que faz mesmo a... É minoria, mas que muitas vezes incomoda e mancha. Mancha um título, mancha um jogo decisivo. Mancha o clube, né? Mancha clube. Nós temos um problema muito sério. Por exemplo, o River Plate da Argentina, as torcidas organizadas tomaram conta do clube, faliram com o clube, roubaram dinheiro de dentro do clube, o River Plate está se reerguendo agora. Por que acontece? As pessoas de bem, elas não querem estar em confronto, então porque elas vão se afastando do clube. Então, por exemplo, lá em São Paulo, a Mancha Verde, os Gaviões da Fiel, eles ficaram com uma organização tão grande, tão forte quanto o próprio clube. Então esse é o perigo que não pode ocorrer. Aqui em Porto Alegre tem um exemplo, que as diretorias do Grêmio e do Inter são muito bem constituídas, bem estruturadas. O meu Grêmio agora com uma situação muito delicada, né, em termos financeiros. Mas tem que ter um cuidado com essas torcidas organizadas, que são verdadeiras quadrilhas e gangues que querem tomar o dinheiro do clube. Então a questão ali é de dinheiro. Então é muito mais sério do que parece. Não são pequenas brigas porque querem fazer brigas, estão brigando por dinheiro para ter mais associado para a própria torcida, para distribuir a droga lá dentro. Então a gente tem que ficar
muito vigilante em relação a isso, em denunciar esse tipo de atitude e enaltecer essa atitude de hoje, que é uma atitude pioneira, né? É bem isso aí, é bem isso aí mesmo. São criminosos que tentam se aproveitar disso, ou no caso das gangues, que quer ser capa de jornal no outro dia, quer mostrar que a gangue dele é melhor que a outra, porque isso acontece também. E esses aí realmente são minoria, mas que muitas vezes bagunçam e aparecem até mais do que o espetáculo em si. Mas hoje é uma lição para o mundo, não é uma lição só para o Rio Grande do Sul, não é só para o Brasil. É uma lição fantástica para o mundo. A gente tem uma das maiores rivalidades do país também, né? O Grenal... Na verdade, é a maior rivalidade do país. É a maior rivalidade. É a maior rivalidade do país. E de onde vem isso aí? Olha, desde os primórdios do... Vamos desde o 10-0 do Grêmio. Não, na verdade tem toda aquela história que, na verdade, os irmãos Pop que fundaram o Inter não terem sido aceitos no Grêmio, que era o primeiro tipo de futebol de Porto Alegre. Então tem toda uma história de rivalidade entre os dois. O Inter surge como uma resposta ao Grêmio. Alguns estudiosos que apontam, inclusive, que o Inter surge como um time em tese mais democrático que o Grêmio aceita, por exemplo, pessoas que não sejam de classe alta, da elite porto-alegrense. Então, desde o início tem um pouco essa história. E aceita primeiro os negros aqui, a partir de 1927. O Grêmio era um time de elite, né? Era um time de elite, mas o mais interessante é o seguinte, por que muitos consideram como o maior clássico do Brasil? Teve até uma pesquisa da revista Trivela, uma revista de futebol muito boa, feita alguns anos atrás, que foi considerado o maior clássico do Brasil por leitores e por especialistas da revista. Em primeiro lugar, é um clássico que divide a cidade. São Paulo e Rio não tem isso. São Paulo e Rio tem Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Rio tem Fla-Flu, Flamengo e Vasco, são mais jogos. E é uma divisão muito grande. Concordando um pouco aqui com o Ricardo, a própria questão do passado político do Rio Grande do Sul, de clivagens muito grandes, né? Entre farroupilhas, imperiais, maragatos, pica-paus, maragatos chimangos, toda essa história de uma separação muito grande ajuda na própria questão cultural, que o futebol, acima de tudo, é um fruto da cultura, né? Da cultura social, da cultura política. Então, eu não lembro agora do presidente, mas é uma frase atribuída a um ex-presidente do Grêmio, que o Grêmio é grande pela grandeza do internacional e vice-versa. Ambos os clubes são grandes um pelo outro, então a rivalidade ela é retroalimentada pela grandeza dos clubes. São dos dois clubes mais vitoriosos do país. Então todo e qualquer jogo que for disputado entre Inter e Grêmio vai ser um jogo disputado, mesmo que seja um Grenal em tese pouco importante, porque é um Grenal em que o Inter vai com um time misto, é um Grenal que não vale muito para o Inter agora, vale em tese mais para o Grêmio, mas o Grêmio não vem numa fase boa. Mas é aquela coisa, um Grenal pode arrumar e desarrumar a casa. É uma importância para as equipes, para as torcidas, para a cidade. A gente está falando antes, a gente vai falar durante, vai falar depois do jogo do Grenal. É um fato político-cultural indiscutível. Vamos falar com... Pode falar, Léo. Claro. O microfone. Não, eu ia intervir antes num assunto que a gente estava falando, que é a questão da rivalidade e da forma como as pessoas estão agressivas. Eu acho que a gente está vendo no futebol uma coisa que está acontecendo em toda a sociedade. No dia a dia, né? Para nós que somos jornalistas, tu escreve alguma coisa, se tu opina, então, é um absurdo. O retorno que tu tem de leitores hoje, talvez pelo espírito de manada que existe nas redes sociais, eu não sei, é uma coisa que eu acho que tem que ser mais estudada. A agressividade está muito grande. E isso acaba acontecendo no futebol também. É que hoje todo mundo pode dar uma opinião, tem as redes sociais para isso, né? E as pessoas têm, todo mundo tem uma opinião. E não só isso, na rede social o teu rosto não aparece, é a tua opinião, tu tá escondido atrás de uma tela do computador. Sim, é a velha covardia. É uma covardia causada pela, digamos, pela tela do computador, pela distância da realidade virtual, e que no futebol talvez tenha uma ideia de, por eu ser no meio de 50 mil pessoas, ninguém vai perceber a minha violência individualmente, eu vou estar escondido no meio da violência. E tem um dado muito interessante de um sociólogo carioca, o Maurício Murad, que tem um livro muito bom sobre violência no futebol, que 6% apenas dos torcedores são os responsáveis pela violência. Não, ou seja, 94% do pessoal que vai para um jogo quer ver o jogo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Mas é que é uma minoria que ela se faz ouvir. Que na internet é muitas vezes isso. A maioria das pessoas que usam a internet são pessoas que estão lá comentando, fazendo um comentário dizendo, gostei da matéria. Agora, quando a gente vê aqueles comentários em caixa alta, em caps lock, assim, no final da notícia, é uma minoria, só que uma minoria raivosa que se faz escutar. É uma minoria preocupante por isso. Que é uma minoria que ela, digamos, ela causa um impacto pela sua agressividade. Mas por ser uma minoria, em tese, é mais fácil de combater, de evitar esse tipo de comportamento. E de novo, na questão do Grenal especificamente, essa proposta da torcida mista é espetacular. Ela não, o único problema é ela ser uma exceção, ela tem que se tornar a regra.
É uma medida excepcional, mas ela tem que se tornar uma regra. É esse tipo de iniciativa por parte de ambos os clubes, de ambas as direções.